E aí, galera, vamos continuar a nossa aula História das Políticas de Saúde, ou seja, aquilo que antecedeu o nosso sistema de saúde. Na última aula, vimos aquele inteirinho, aquele intervalo de tempo entre o fim da era Vargas e antes da ditadura militar, do autoritarismo. Lembre-se que não é um período histórico que a gente estuda na história, mas ali, como aconteceram muitos fatos marcantes, eu optei por separar. E não esqueçam do mais marcante, né, que é em 1953, a criação do Ministério da Saúde de forma separada, porque até então ele estava vinculado ao Ministério da Educação. Então, em 1953, o Ministério da Saúde é criado, porque muita gente associa a criação do Ministério com a criação do SUS. Não, para tudo foco em mim, não é nada disso, tá certo? Agora a gente vai continuar no período histórico, né, da nossa história do Brasil, conhecido como autoritarismo, que foi, né, resultado do golpe militar que aconteceu em 1964 e findou em 1985. Podemos dizer aqui já de antemão que é um período onde tudo que poderia ser avançado em relação à comunidade, em relação a olhar para o povo, quebra, né? Sofremos um retrocesso, inclusive daquilo que não tínhamos alcançado ainda. Então, toda a ideia em relação à Fundação CESP, ela é sucateada nesse período, todo o acesso à população em relação a, lembram que foi em 42 criados os conselhos de saúde, tudo isso muda, porque nesse momento precisávamos não ouvir, não ver e não falar, ou seja, o cálice, né, que foi instituído na ditadura militar, que aconteceu entre 64 e 85. Nós temos aqui 85 as diretas já, né, que derrubam a ditadura militar, solicitam as diretas já, e mais o Brasil não conquistou naquele momento as diretas já, ou seja, a eleição direta. Continuamos com a eleição indireta para o presidente, onde José Sarney ele assumiu, né, o governo, né, pós-ditadura militar. Então, nós temos aqui um período bem confuso em relação à saúde e com uma força muito grande para o modelo assistencial hospitalocêntrico, que a gente conhece como médico privatista ou privatista. O que acontecia no cenário econômico? Isso é bem fácil, né? É uma época bem conhecida, muito falada do nosso Brasil. Pressão das massas urbanas por melhores condições de vida e reformas sociais, ocorre mais um golpe militar, além do de 30, o de 64, instalando um regime autoritário que durou 21 anos, né? Um tempo muito grande, onde nós ficamos, na verdade eu falo nós, eu não estava, eu nasci na ditadura militar, mas eu vivenciei pouco dela. Mas as pessoas que vivenciaram foram 21 anos onde tudo era muito restrito ao pensar, né? O pensar, o falar. A gente precisava, tinha regramentos para isso. Consolidação do capitalismo monopolista do Estado, contenção de salários e repressão aos opositores do regime. Então, quem era contra o regime e se dava, né, o prazer de expor isso era reprimido. Nós temos, dentro da história do Brasil, podemos dizer que um momento meio de luto, onde as pessoas não podiam expressar a sua própria ideia, pensar. Imagine o que aconteceu, quantas pessoas desapareceram. Então, aqui não estou falando de algo mesmo que me toca muito em relação a esse período histórico do Brasil. Perfil epidemiológico. O que acontecia no âmbito das doenças nesse período? Condições de saúde continuam críticas. Então, aqui nós temos um somatório, como eu falei, de doenças, ainda mais porque o modelo capitalista, ele impõe um modo de produção diferenciado, e com modo de produção diferente, consequentemente, eu tenho o quê? Uma forma de adoecer diferente. Então, quanto mais impregnado o capitalismo, mais eu vou ter doenças da modernidade e doenças relacionadas às tecnologias que vão sendo incorporadas. Mas o Brasil não perde nada, continua trazendo consigo as doenças infecciosas, as doenças parasitárias, as doenças relacionadas à pobreza. Então, há esse somatório, né, de doenças. Então, essa condição crítica continua. Aumento da mortalidade infantil, prestem bem atenção nisso, tuberculose, malária, chagas, acidentes de trabalho, principalmente por conta do sucateamento da Fundação CESP. A Fundação CESP, ela tenta trabalhar e melhorar essas condições de vida, mas aqui nesse momento, pelo sucateamento e pela não olhar do governo
militar em relação à sociedade, acontece essa celeuma. Acidentes de trabalho em concomitância com morbidades modernas e doenças da pobreza. É o que a gente chama de dupla carga de doenças. Eu tenho de um lado doenças da pobreza e de outro lado doenças da modernidade. É o que nós chamamos na saúde coletiva de dupla carga de doenças. Algumas melhorias, prestem atenção, né, apenas nas doenças imunopreveníveis. Então, mesmo aumentando a taxa de mortalidade infantil, a mortalidade em relação às doenças imunopreveníveis, nós temos uma melhora de indicadores. Por quê? Por conta das ações da Fundação CESP, que mesmo sucateada, continua fazendo um papel de educação em saúde, busca ativa, imunização e aquelas ações que a gente já citou, pré-natal, puericultura, tuberculose, hanseníase, sucateada, mas continua tentando sobreviver ao momento histórico que o Brasil passava. Ainda, né, como eu já falei, predomínio das doenças da modernidade, mas ainda as DIP, né, que são doenças infecciosas e parasitárias, é o que a gente chama de dupla carga de doenças. Podem anotar aí, não cai em questão de prova diretamente, mas cai no texto, nos enunciados, e só quem está assistindo vai saber responder, porque isso são textos de saúde coletiva, que a Pro já leu milhões de textos e agrega para fazer uma aula, né, mais dinâmica para vocês. Então, guarda aí o segredo da Pro, tá bom? Principais acontecimentos na época da ditadura militar, 66, aqui sim nasce a Previdência Social com a fusão dos institutos de aposentadorias e pensões, que resulta, né, no Instituto Nacional da Previdência Social no Brasil. Então, nasce, aqui sim, existe o nascimento da Previdência Social. As CAPES foram o embrião da Previdência, enquanto em 1966 nós temos o nascimento da Previdência Social do Brasil. Em 67, uma reforma administrativa federal, isso já caiu em prova, ficou estabelecido que o Ministério da Saúde seria o responsável pela formulação e coordenação da Política Nacional de Saúde, que até então não havia saído do papel. Então, em 67, ocorre uma reforma administrativa para que o Ministério da Saúde tire do papel, né, e coloque em prática a Política Nacional de Saúde. Tá? Então, mesmo no momento conturbado, essa reforma vem para dizer: Ministério, assuma seu papel, né? Faça alguma política de saúde para o setor saúde, óbvio, né? Fui redundante. Então, em 67, grave essa data, foi cobrada em prova, essa reforma administrativa. Em 69, organizado pela Fundação CESP, o sistema de notificação de algumas doenças transmissíveis, prioritariamente aquelas passíveis de controle por meio da imunização. Então, no primeiro momento, né, a gente tem uma relação de doenças que devem ser notificadas, claro, prioritariamente aquelas preveníveis por vacinação, foi em 1969. E quem foi responsável? A Fundação CESP, que mesmo sucateada ainda continuava ali fazendo seu papel. Em 69, a criação da Fundação CESP, pela Fundação CESP, desculpe, do boletim epidemiológico, que são aqueles boletins, informes, que na época eram em papel, hoje em mídia, né, onde a gente tinha os indicadores em âmbito local, nacional e regional e nacional. Então, esses boletins mostravam para a gente o comportamento das doenças transmissíveis, principalmente aqui nesse momento das doenças imunopreveníveis. Em 70, reorganização administrativa do Ministério da Saúde, criando a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública, a SUCAM, tá? Subordinada à Secretaria de Saúde Pública. Então, aqui, a SUCAM ela é criada, né, e vinculada ao Ministério da Saúde e fazendo parte, como a Pro já falou, das ações da CESP voltadas para endemias. Então, quando a Pro fala lá, CESP e temos a SUCAM, eu estou falando que a CESP tinha uma perna para a interiorização, que é o que nós chamávamos, né, a partir da década de 70, da SUCAM, onde havia os guardas sanitários desde a Fundação CESP lá no início, desde a CESP lá no início. E em 70 ganha esse formato de Fundação CESP e SUCAM, tá? Em 70, criação da Divisão Nacional da Epidemiologia também, o DNS, o Departamento de Profilaxia e Controle de Doenças. Em 72,
previdência para os autônomos, ou seja, um avançozinho em relação à previdência, né? Porque aquele que não trabalhava poderia contribuir de alguma forma, já garantindo a sua aposentadoria. Então, isso acontece em 1972. Quando eu comecei a pagar a previdência, eu comecei com 18 anos, era um boleto, um carnê, a gente pagava mensalmente como autônomo. Isso para poder se aposentar mais cedo. Então, como eu comecei a contribuir muito cedo, eu vou me aposentar mais cedo do que muita gente. E empregadas domésticas. Então, aqui o INPS, ele nasce, tá? Ele nasce apenas abraçando os trabalhadores formais e depois ele abre esse leque para os empregados domésticos e também os trabalhadores rurais em 1973. Então, em 66, apenas os trabalhadores formais. Com o passar do tempo, 72, 73, empregados domésticos, empregadas domésticas e aqueles que trabalhavam na zona rural, conhecido como Fundo Rural. Então, o INPS ele vai abrangendo. E aí sim já é uma nova estrutura oficial da Previdência no nosso Brasil, desde 66, quando os IAPs foram unificados em Institutos Nacionais de Previdência Social. Em 74, reforma na qual as secretarias de saúde e de assistência médica foram englobadas, passando a constituir a Secretaria Nacional de Saúde para reforçar o conceito de que não existia dicotomia de saúde pública e assistência médica. Questão de prova, e foi questão de prova bem recente. Então, em 74, acontece uma reforma para dizer que não havia uma dicotomia, que não havia uma separação entre a saúde pública e a saúde e assistência médica, tá? E cria-se a Secretaria Nacional de Saúde. Então, por favor, coloquem aí, quando uma banca cobra, as outras têm tendência a cobrar. Então, 74, essa reforma é importante para quebrar a visão da dicotomia. A gente sabe que existia, mas eles aqui reforçam o conceito de que não existia. Então, essa reforma ela vem criar um órgão para quebrar a ideia de que existia uma dicotomia entre assistência e prevenção. Em 74, que é bem importante, tá bom? A criação do Ministério da Previdência e Assistência Social, MPAS. Então, data importante, possível, questão de prova também. Em 77, questão de prova constante, a criação do Instituto Nacional da Assistência Médica, olha o AM aqui no meio, da Previdência Social. Esse instituto, além de fornecer a previdência, a aposentadoria, pecúlio, afastamento, ofertava também assistência médica ao trabalhador. Era um sistema excludente, tá? Nunca marque que ele é o antecessor do SUS, porque o SUS é um sistema único. Era a organização que acontecia antes de nós termos o sistema ímpar e único que nós temos. Então, falar de antecessor significa que já vinha com o mesmo formato do SUS, mas não, era algo totalmente oposto, porque era excludente, só agregava aqueles que contribuíam, aqueles que eram previdenciários, que trabalhavam com carteira assinada e deveriam ter acesso através do INAMPS à assistência médica, tá? Em 78, adoro falar dessa conferência, acontece a primeira Conferência Internacional de Cuidados Primários em Saúde, que acontece lá no Cazaquistão, na cidade de Alma-Ata. A primeira Conferência de Cuidados Primários foi um momento de juntar os grandes pensadores do mundo para discutir a importância da atenção primária. O Brasil estava lá, com a cara lavada, não tínhamos uma organização de atenção primária, mas essa ida e essa discussão em âmbito mundial teve um impacto também no Brasil, principalmente na década de 80, lá no iniciozinho, entre 83 e 84 a gente já vê. Então, 1978, anotem aí como AQP, porque a Alma-Ata tem grande força na discussão da atenção primária no mundo e, consequentemente, no Brasil. Então, a Conferência de Alma-Ata, em que germinou o debate em vários países sobre a importância da atenção primária e que impulsionou o debate de um novo modelo de saúde no Brasil, voltado para o cuidado no território, voltado para o cuidado da condição e do nível básico. Básico não por ser pior ou inferior, mas básico por ser ali onde se encontravam as ações e serviços que eram necessariamente
né, desculpa, que eram a real necessidade do povo, ou seja, organizar uma estrutura que atendesse a maior parte da população. Verminoses, parasitoses, verminoses, né, doenças que poderiam ser controladas com baixa densidade tecnológica dentro do território próximo da comunidade. Então, a Alma-Ata ela teve um resultado muito grande para o mundo e para o Brasil também. Então, 78, cidade de Alma-Ata, no Cazaquistão. Em 1981, gravem também, institui-se o Plano CONASP. Algumas bancas trazem em 82, mas ele nasce em 81 e é implementado em 82. É chamado Plano CONASP, que é um plano, né, do Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária. O plano se dividia em 3 grandes grupos de programas, e um deles eram as Ações Integradas em Saúde. Então, aqui que eu vou sinalizar para vocês, o CONASP, quando cai em prova, cai o ano. Então, vou colocar aqui que algumas bancas podem cobrar 1982, mas a minha perna, né, dessa tríade que o CONASP traz, mais importantes são as ações integradas em saúde. Essas, sim, são resultado da nossa Conferência Internacional de Cuidados Primários, lá de Alma-Ata. E em 83, no Brasil, as AIs são criadas. 83/84. Algumas bancas trazem 84, porque tudo é uma questão de processo de implementação. Então, nós temos, em 1982, o Plano CONASP, que vem tentar tirar do descaso, né? Estávamos numa fase muito ruim em relação à Previdência, vem criar algumas estratégias para melhorar a questão da Previdência. E dentre elas, é criada, né, a Ação Integrada de Saúde em 1983/84. As ações integradas em saúde são conhecidas como marco, ou seja, o embrião da atenção primária no Brasil, tá certo? Então, grave essa dica, QP para vocês, uma questão de prova. Então, criação das AIs, Ações Integradas em Saúde, essa foi uma das primeiras experiências com um sistema de saúde mais integrado e articulado. E quando eu falo aqui, eu posso dizer sem sombra de dúvidas, pelas leituras de inúmeros autores, que foi o marco inicial da atenção primária, peraí que ficou feio, da atenção primária no Brasil, ok? Então, por conta da Conferência de Alma-Ata, o Plano CONASP cria alguns grupos e, dentre eles, um grupo que vai, né, falar dessas ações integradas. Olha como o nome já vai avançando, até porque já estávamos aqui com a nossa coletividade, nossa população, falando em reforma sanitária. A década de 80 ela fervilhava, né? E lembre-se, a reforma sanitária não nasce do povo, nasce dos universitários, dos professores, nasce daquelas pessoas que estavam vendo o que faltava para o povo. E traz o povo para lutar também. Então, se na sua prova cair que a reforma sanitária foi um movimento que surgiu do povo, não. Surgiu dos universitários, dos professores universitários, do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde Pública, que é a SEBS e a Abrasco, e a gente tem esse formato e trazendo, sim, os usuários para essa leitura. Então, eu falo com muito gosto da reforma sanitária. A década de 80 ela já fervilhava muito, porque estávamos no fim da ditadura militar e, consequentemente, as pessoas, né, estavam querendo resgatar a dívida social que foi deixada nesses 21 anos de ditadura militar. Então, não surge a reforma, não surge com a 8ª conferência, ela começa muito antes, ganha um corpo na década de 60, ganha força em 70 e ganha massa na década de 80 e tem um ponto máximo, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Então, Roncalli nos traz que essa foi uma das primeiras experiências com o sistema de saúde mais integrado e articulado, ou seja, caminhando já para o que nós pensamos e temos do nosso sistema de saúde. Perfil epidemiológico dessa época. Condições de saúde continuavam críticas. Aumento da mortalidade infantil, tuberculose, malária, chagas e acidentes de trabalho, e acidentes de trabalho em concomitância com doenças modernas e de pobreza. Viu que eu falei? O Brasil nada se perde, tudo se acumula, mesmo que não seja algo agradável para a gente. Como eu já falei, esse slide está repetido, né? Acho que eu já falei esse slide, tá? Mas deixa aí.
ocorrem apenas nas doenças imunopreveníveis, ainda assim por conta de quem? Por conta, né, da nossa Fundação CESP. Perfil epidemiológico, a Pro já falou, acho que eu já surtei aqui, repeti o slide. Nós temos um predomínio das doenças modernas, né, juntamente com as doenças infecciosas e parasitárias, é o que a gente chama de dupla carga de doenças. Organização do setor saúde. Em 77, a criação do INAMPS, que é a parte da Previdência que ofertava assistência médica aos contribuintes, aos previdenciários, tudo é a mesma coisa, tá? E aos trabalhadores. Privatização das ações curativas. Então, o modelo hegemônico nessa época era o modelo médico privatista, também conhecido como hospitalocêntrico. Na ditadura militar, eles caminhavam, brincavam no nosso país, ofertando assistência de saúde privada, valores caríssimos. E a população que necessitava não tinha uma ação e serviço direcionada para ela, só o que a Fundação CESP ofertava. As ações integradas em saúde começam a surgir, mas não dão conta de tantas situações que a gente não pode aceitar. Por exemplo, pessoas morrendo de meningite, das grandes epidemias acontecendo, doenças da pobreza, crianças morrendo de fome, tudo isso acontece e o setor saúde, o Estado, por ser liberal, não assumia isso para si. E a iniciativa privada, ela ganha uma força muito grande nessa época. E, por incrível que pareça, mesmo sendo uma instituição pública, né, do Estado, o pagamento, né, pelos procedimentos era como cheque em branco. Então, tem um instituto que deveria manter a sua própria estabelecimentos de saúde para ofertar a assistência médica ao previdenciário, opta por contratar a rede privada e pagar a rede privada como se fosse cheque em branco, sem nenhuma regulação, sem nenhum tipo de controle e fiscalização do que estava sendo produzido. Então, pagava-se, era um desvio de dinheiro, claro, pagava-se por aquilo que a gente não sabia se tinha sido feito ou não. Por exemplo, homens fazendo esterectomia. Então, não existia um controle ou regulação do que estava sendo pago e o dinheiro da Previdência indo para o ralo, né, para a rede privada. Era um momento onde a rede privada toma conta do nosso Brasil. Observe, quase inexistia controle ou regulação, ou seja, pagamento como cheque em branco. Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde, nosso PREV-Saúde, foi uma iniciativa de reorganização do sistema de saúde, aconteceu em 1976, maior integração dos dois ministérios e das secretarias estaduais e municipais de saúde, diretrizes que reforçavam a atenção primária em saúde e participação da comunidade. PRO saiu do papel? Não saiu do papel, tá certo? Então, por quê? Olhe o que ele propõe. Participação da comunidade. Em plena ditadura militar, quase não sai. Em plena ditadura militar, participação da comunidade. Então, aqui a gente tem um momento do nosso país que, poxa, ele é divergente da conjuntura política econômica. Teria tudo para dar certo, mas não traz. Tanto que ele não é considerado o marco da atenção primária. O marco da atenção primária é considerado depois, que é as ações integradas em saúde. O programa Previ Saúde também previa regionalização e hierarquização dos serviços, referência e contra-referência e integração das ações curativas e preventivas. Estão lembrando de alguém? Sim, do nosso Sistema Único de Saúde. E é por isso que o Previ Saúde não saiu do papel, porque ele traz os ideais que divergiam do cenário político e econômico daquela época, né, que ninguém queria que o povo participasse de nada. Então, fica aí a dica. Resistência do anel técnico burocrático, já explico isso, e interesse do setor privado, políticos e boicote dos dirigentes do INAMPS. Então, o Previ Saúde não sai do papel porque se eu oferto a ação integral, se eu oferto assistência médica para todos, se eu crio uma rede regionalizada e hierarquizada, se eu abro um leque para o povo, quem sai no prejuízo? Aquele que ganha com isso. E quem ganhava com isso? Os empresários, os grandes funcionários públicos e os políticos. É só lembrar que os grandes empresários são os políticos e o funcionalismo público naquela época era para desviar o dinheiro para o setor privado. Esse arranjo aqui nós chamamos, na saúde coletiva, de anel técnico burocrático, ou seja, uma força contrária que não deixa,
né, fazer acontecer aquilo que será benéfico para o povo, porque eles teriam prejuízo. É a mesma coisa hoje, fazendo a comparação, de dizer, vamos ter todos os medicamentos essenciais dentro da unidade de saúde. Era para ter, através da Rename, mas não temos, porque se nós tivéssemos, quebraria os laboratórios, né, que produzem os medicamentos e, consequentemente, os donos de farmácia, etc. e tal. Então, existe uma força contrária para que dê certo, não só hoje, mas antes também, já que quem lucra com a doença são aqueles, infelizmente, a maioria das vezes, aqueles que dirigem, aqueles que estão, né, no poder. Então, esse é o neotécnico burocrático que não deixou o Previsaúde sair do papel e não deixou muita coisa acontecer para resgatar a dívida social, tá? Só no pós-ditadura e só com o SUS. Mesmo assim, aos trancos e barrancos, como a gente sabe, mas na sua prova não vai querer isso. Vocês vão marcar na sua prova que o SUS é perfeito, como eu um dia gostaria de conhecê-lo. As AIs, aqui sim, o marco da Previdência Social, desculpa, aprovou agora, viu? O marco da nossa atenção primária. Então, a Previsaúde, se cair na sua prova que foi o marco de tudo isso, não foi, porque não saiu do papel. Mas as AIs sim são consideradas, até porque já estamos no finalzinho da ditadura militar. Repasse do recurso do INAMPS para as Secretarias Estaduais de Saúde, já é um avanço para a gente, tá? Para a expansão da rede de saúde. Tentativa incipiente de descentralização do poder. Como é que eu estou na ditadura e vou descentralizar o poder? Mas houve a tentativa e foi incipiente, mas aconteceu alguma coisa. Né? Tanto que o recurso do INAMPS passa para o Estado. E já estão ainda no nível federal, totalmente centralizado. Tá? Era a característica política e organizacional da época, padrão militar. Então, não podíamos pensar que haveria uma municipalização nesse meio termo aí. As AIs ampliam as ações de assistência, né, serviços previdenciários para a população não contribuinte, fecha parêntese, e ela acontece por influência da Conferência Internacional de Cuidados Primários em Saúde, a nossa querida Conferência de Alma-Ata, que acontece em que ano? 1978. Então, fiquem bem atentos aí. Aqui sim é o marco da mudança do perfil de assistência à saúde no Brasil. É como se fosse uma formiga tentando caminhar, né, junto com o seu formigueiro para conquistar outras terras. Então, as AIs, elas são consideradas, tem podemos dizer, essa nomenclatura, né? O embrião, o início de algo para o povo dentro do território mais próximo da zona rural e assim sucessivamente. Manutenção das tensões sociais, reivindicando melhoria nas qualidades de saúde. Então, aqui, já no finalzinho da ditadura militar, a tensão social se mantém, a população solicita, né, a quebra dessa cadeia tão triste de não posso ouvir, não posso pensar, não posso falar, eu só posso ser guiada por um governo. Então, por conta disso, a reforma sanitária já acontecia e lembrem-se, a reforma sanitária não foi uma reforma setorial. Por favor, a reforma sanitária foi uma dentre várias reformas que aconteciam naquela época, porque as bancas gostam de colocar que a reforma sanitária, o movimento sanitário foi uma reforma de setor. Não, foi uma reforma que aconteceu junto com todas as reformas que solicitavam o fim da ditadura, o resgate da dívida social. Então, nós tínhamos aqui uma reforma sanitária acontecendo junto com a Organização Operária do ABC Paulista, o movimento sanitário como uma das reformas, a sociedade organizada, que tinha sido já, né, cutucada pelos universitários, pelos professores, pelos pensadores da saúde coletiva, e também um movimento junto com o movimento das diretas já, que foi a solicitação de uma eleição direta, que não aconteceu no final da ditadura, só acontece em 1990, quando nós, né, elegemos o presidente Collor, tá? Então, aí é bem congruente isso, mas aconteceu. Então, por favor, a reforma sanitária não foi uma reforma de setor, foi uma reforma dentro de várias reformas que aconteceram no nosso país, porque a saúde deve ser vista como um direito de todos e dever do Estado. Ainda não tínhamos essa fala aqui, não, tá bom? Mas já era solicitado.
Acontece a quinta conferência, lembrando que não teve participação da comunidade, porque a primeira conferência que tem participação da comunidade é a oitava, que acontece em 1986. Essa quinta conferência, ela já propõe, né, ela foi propõe, na verdade, um Sistema Nacional de Saúde, tá? E definindo as atribuições dos ministérios aqui da Saúde e da Previdência. Acontece, que já falei, é só um feedback, tá bom, gente? A criação do INAMPS em 1966, que institui-se, né, a nossa Previdência Social no Brasil, responsável pelas aposentadorias e pensões e pela assistência médica dos segurados e da sua família. No início dos anos 80, a crise da Previdência, a hegemonia assistencial privatista, ou seja, o nosso modelo assistencial, era um médico privatista, como a gente já viu isso, e as empresas multinacionais se articulavam, ou seja, a porta do Brasil estava aberta para o capital estrangeiro. A organização da classe operária do ABC Paulista, muito forte, o movimento sindical teve muita importância na queda da ditadura militar. As diretas já derrotam o regime autoritário, mas não acontecem em 1985, tá bom? Então, aqui, ó, nós conseguimos derrubar o regime autoritário, mas as diretas já não acontece. Isso vocês sabem porque isso é aula de história. Início da construção da proposta da reforma sanitária com as ações integradas de saúde. Lembrando que elas são resultado, é uma influência, né, forte que aconteceu na nossa primeira Conferência Internacional de Cuidados Primários em Saúde, Conferência de Alma-Ata. Ficamos por aqui no nosso bloco da ditadura militar, do nosso período do autoritarismo. Eu quero que vocês lembrem dos marcos INPS, na verdade, 1966, 77 INAMPS, 82 CONASP, 82 e 83 AIS, porque isso pode cair na sua prova. Então fiquem atentos, por favor. E nesse momento aqui, a sociedade se organizava para fazer acontecer e para derrubar a ditadura militar. Não marquem nunca que o movimento sanitário foi um movimento de setor, porque não foi. E não esqueçam que logo após a ditadura, nós temos o ponto máximo, que é a oitava conferência, em 86. Mas já se articulava a reforma sanitária desde a década de 60. Isso eu estou falando o tempo todo para que vocês entendam que ela não nasce nesse período. E não esqueçam que o movimento sanitário não começa pela sociedade, pela coletividade, pela população, e sim por quem percebia que a população precisava de um sistema para todos, tá bom? Então, é um momento imprescindível para a gente. Lembre do cenário econômico, do cenário político e desses fatos marcantes, porque são bem cobrados em prova. A gente fica por aqui, a gente volta dando seguimento à nossa sequência, não é? Que é a queda da ditadura militar. Então, fique com Deus, muita paz, um alongamentozinho, beber água, ir ao banheiro, anotações e manter a mente quieta, espinha ereta e coração tranquilo. Fiquem com Deus, beijos no coração. Tchau, tchau.